Olá, eu sou Karine Gonzaga e esse é o seu podcast Política. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilhe o conteúdo e ative as notificações. A minha convidada de hoje é minha xará. Ela chama Karine Câmara. Ela é publicitária e tem um projeto super bonito, o Elas Cuidam Delas. E ela vai explicar pra gente o que é esse projeto. Olá, Karine, tudo bom? Boa tarde. Oi, xará. Oi. Não tem como perder o trocadilho, né? Tudo Com bem? Boa certeza. tarde. Tudo bem, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que você contasse para as pessoas sobre esse projeto de resgate da autoestima de mulheres, né? Que é o Elas Cuidam Delas. Como é que funciona? O que é esse projeto? Bem, Caio, eu que agradeço o convite, parabéns pelo programa, espero que você tenha aí muitos e muitos legados realizados Obrigada. nesse seu caminho lindo, que é colocar as mulheres em contato umas com as outras, com as suas histórias, com as suas verdades, né? E o Elas Cuidam Delas nasce, assim, de uma inspiração mesmo. Eu falo que a minha fé é o que me sustenta, é a minha maior raiz, é o que me mantém de pé todos os dias. Eu acordo muito cedo, faço meu rosário, eu sou católica, cristã acima de tudo, né? E num desses momentos, assim, eu tive uma grande inspiração Tava muito próximo do Natal e eu tava lendo o Evangelho de Lucas. E lá conta e narra a história, né, de quando o anjo Gabriel veio a Maria e deu a grande missão de trazer o Salvador da humanidade. Mas ela se tranquilizou naquilo. Ela confiou em Deus plenamente. E ela, muito tranquila, recebeu também a notícia de que a prima dela, que já era mais anciã, estava também recebendo uma grande graça, que era a vinda de João Batista. E ela foi cuidar dessa prima. E eu já tive a oportunidade imensa, divina, de ir à Terra Santa, e é muito distante. Então ela sai num jumentinho e vai cuidar dessa prima. E vai ficar nesses 3 meses lá, cuidando dela, silenciosamente, sem falar do seu milagre, sem falar de tudo que estava acontecendo, e sem se preocupar também, porque ela tinha uma grande preocupação, né? Como é que seria a narrativa do casamento dela com José e tudo, e ela faz o fiat de Deus nela. Faça-se em mim, segundo a tua boa santa vontade. E isso me inspirou muito. Por que nós temos tantas, às vezes, dificuldades, tantas barreiras, e a gente coloca isso como impeditivo para a gente deixar de cuidar das outras mulheres que às vezes estão tão perto da gente, tão distantes, né? Então foi aí que começou, foi nesse brilho de luz de Deus que eu recebi essa graça mesmo, de falar, por que não? Por que eu não posso cuidar também das mulheres que às vezes precisam um pouquinho da minha ajuda, e eu sou tão agraciada com tantas maravilhas na minha vida, e fui atrás disso, fui atrás de fazer esse projeto, de trazer mulheres também que pudessem, muitas vezes a gente nem sabe como ajudar, né? Então eu tenho tantas amigas que têm tanta vontade, tanto prazer em ajudar outras mulheres e ajudar também as pessoas. Eu falei, por que a gente não pode casar toda essa vontade e trazer para perto isso? E como é que o projeto funciona? Você escolhe mulheres e aí o que você propicia para essas mulheres? Então, eu conto primeiro com as minhas amigas, né? Então eu primeiro convido as madrinhas. Então eu convido essas Marias para irem cuidarem das Isabel. E aí eu falo para elas, olha, vamos escolher 12. Eu acho que esse é um número muito profético, né? Jesus veio e precisou de 12 discípulos para multiplicar e deixar o evangelho vivo, deixar essa narrativa que aflora até hoje a humanidade. Então eu escolho 12 amigas para que a gente possa deixar isso. Como que funciona isso? A gente vê, às vezes, as mulheres em estado de vulnerabilidade, mulheres que, às vezes, são abandonadas pelos seus companheiros, mulheres que sofrem, né, também com seus companheiros dentro de casa, ou mulheres que não têm tantos privilégios financeiros e tudo, e que não têm tempo de cuidar delas. E a coisa mais legal da mulher é que a gente se olha no espelho, por mais que tenha aquela dificuldade, a gente tem que se sentir bonita, né? No nosso cabelo. Até pra gente poder ajudar o próximo, né? Em primeiro lugar, a gente precisa olhar pra gente. A gente precisa dessa beleza, né? E às vezes a beleza exterior, ela também significa a nossa autoestima, o nosso valor humano, o quanto a gente quer se dedicar. E essas mulheres se dedicam tanto à família, à comunidade, a fazerem outras mulheres também a diferença na vida de outras mulheres.
E eu falei, poxa, a gente podia fazer uma coisa que a gente gosta muito, né? Então, vamos eleger 12 madrinhas, eu chamo essas 12 amigas, e aí elas têm a grande missão de darem uma super roupa muito bacana, a gente vê a numeração. Antes, eu sempre vou a uma paróquia, uma igreja desses... aqui em Brasília, a gente tem as regiões administrativas, né? Que formam a Grande Brasília, o Distrito Federal em si, na verdade, né? A Brasília é mais o quadradinho que a gente chama, né? E nessas regiões a gente tem pessoas com muito estado de vulnerabilidade, né? Pessoas que sofrem abandono, pessoas que sofrem violência muitas vezes, e pessoas que não têm tanto uma condição financeira que possa barganhar com tudo isso. Então eu acabo indo numa paróquia onde as pessoas já conhecem essas comunidades, conhecem as realidades, né? Ou um padre, ou uma freira, ou uma pessoa da própria comunidade, a gente acaba elegendo essas 12 pessoas. E aí a gente chama alguns parceiros, né? Então eu convido essas 12 madrinhas que elas têm a missão de pegarem os números de roupa, de sapato, de irem lá no shopping, escolherem, comprarem para essas mulheres. É aquele dia que você prepara um presente realmente especial para uma pessoa que está precisando e que realmente vai receber isso como um grande presente. E eu convido alguns parceiros, né? A Lorde já foi a nossa grande parceira, de deixar essas mulheres bonitas, fazerem as maquiagens, cabelos, unhas. Então, assim, no dia a dia, muitas vezes essas mulheres nunca pararam para ir no salão de beleza. Nunca receberam um carinho, nunca receberam uma massagem na mãozinha, assim, elas que lidam tanto naquele dia a dia, né, de fazer o alimento para sua casa, muitas vezes são as provedoras, são aquelas que vão atrás de sustentar a família e tudo, e elas ganham isso, assim. E depois desse dia de salão, de beleza, de saírem lindas, maquiadas, a gente vai para um super restaurante, onde a gente já teve alguns parceiros, mas o Coco Bambu também foi o nosso grande parceiro, já levou essas mulheres todas, e aí a gente almoçou juntas, algumas madrinhas quiseram ir até lá, e conheceram as suas afilhadas, então né? as madrinhas não participam, só participam se quiserem. Só participam quando elas têm, às vezes, tempo e tudo mais. A gente convida, né? Mas muitas vezes no dia a dia corrido, nem todas conseguem ir. Mas a gente deixa agendado, bonitinho, e se acontece alguma coisa, elas não vão. Mas muitas foram, e aí é um momento lindo, né? Porque elas contam as histórias, né? Então a gente teve, assim, histórias já de mulheres que sofreram abuso, né? Dentro de casa, abuso físico mesmo, né? Dos seus companheiros, e que muitas vezes elas não tinham condições, né? De sair daquilo ali. Então, depois de muitos anos, é que elas começaram a receber outras ajudas, e conseguiram se libertar disso, né? Mulheres que nunca tinham ido a um salão e nunca tinham ido a um shopping, nunca tinham sentado à mesa de um restaurante. Então você deixa de fato um legado, né? Você deixa um presente mesmo na vida dessas pessoas, e ali elas se tornam possíveis, né? Elas veem que de fato tudo é possível quando a gente estende a mão e dá um carinho a mais. E assim, eu já tive casos de madrinhas que acabaram adotando mesmo e hoje ajudam com cesta básica, ajudam mensalmente essas mulheres e vão entrando uma nas histórias da outras, né? E a gente vai deixando essa marca de brilho, de cuidado, de carinho, de amor, né? Eu acho que acima de tudo é amor. E além de resgatar a autoestima dessa mulher, é um tempo que ela tem para ela também, né? Como você disse, já que além de se arrumar, depois tem um almoço, um jantar, que ela possa compartilhar as experiências dela, né? Ter essa troca. Isso também é importante. Não, com certeza. E assim, todas ganharam cestas lindas, kits assim maravilhosos. A gente já teve ajuda de várias pessoas de drogarias e tudo. Então elas recebem isso e levam isso depois, né? Então assim, se continuar cuidando da autoestima delas, se olhando no espelho, tendo prazer de se olhar, né? Então assim, é muito bacana, assim. Teve uma história super legal, assim, porque ela não tinha condição de cortar o cabelo mais. Então, aquele cabelo grande, comprido, sabe? E aí ela falou, poxa, eu quero o meu cabelo diferente. E ela cortou o cabelo e acabou doando o cabelo. Então, a gente pegou aquela doação e levamos para fazer as peruquinhas para doar para aquelas mulheres que estão em um estado também que mexe muito com a autoestima, né? Que muitas vezes, durante um processo de câncer, você acaba perdendo isso. E eu já tive a oportunidade de eu mesma fazer isso 2 vezes,
E é maravilhoso, assim, você dá oportunidade para uma pessoa de se olhar no espelho de novo, se sentir confiante, confortável, feliz. É único, assim. Você tem retorno dessas mulheres depois? De como elas estão se Sim, sentindo? Se teve alguma mudança prática na vida por causa da autoestima que mudou? sim, assim, a gente teve alguns casos que algumas foram procurar o dentista depois, porque elas falaram, nossa, eu não tinha coragem de sorrir. E desse dia para frente eu comecei a querer sorrir, né? Então isso é muito legal. E a gente acabou que aí nos ajudamos e as madrinhas acabam levando, a gente acaba, né, prolongando um pouquinho esse que seria um dia, mas a gente entende que a missão é maior. Né? E assim, uma precisava de óculos, estava com um problema super sério na vista, a gente conseguiu ajudar com uma consulta médica, depois com outros encaminhamentos. Então você acaba deixando um grande legado, né? E não só isso, elas acabam a olhar, se olharem no espelho. Muitas não param para se olhar no espelho, né? Porque muitas, e eu vou te falar agora, Ká, que é um dado super, super assim que a gente não para pensar. Mas na casa de muitas dessas mulheres não tem espelho. Olha, Porque elas, primeiro pela condição, às sim, vezes, e uma coisa que as pessoas nem querem ter, mas elas começam a querer ter, a quererem se olhar de fato de novo no espelho. uhum. Isso faz a diferença, né? Então a gente busca isso. Isso é um resgate, assim, daquela pessoa que às vezes ela nem se percebe que ela estava precisando cuidar dela para tentar cuidar dos filhos, dos netos, né, da família, dos irmãos, da mãe, e que ela tá bem para ela poder cuidar de todo o outro ambiente dela. E pelo que eu entendi, a seleção que você faz dessas mulheres é através das igrejas, que você vai Sim, conversando e pegando essas pessoas. Mas quem quiser, por exemplo, te escrever no Instagram pedindo para participar, pode? pode, assim. Se enquadrar, né, Sim, claro, e acho que será um grande prazer, né? A gente tem. Às vezes a gente se conecta de formas tão diferentes hoje, né? Então, com certeza. E eu vou pedir permissão para você que depois eu quero colocar o seu vídeo aqui no Instagram, Tá, mostrando a cara de felicidade dessas mulheres. Porque sim, realmente, gente, eu assisti o vídeo e a mulher, depois que ela tá maquiada e ela se olha, é um brilho no olhar, né? É uma coisa tão sim. bonita de se É. reconhecer diferente. Sim, porque às vezes você se perde, né? Assim, é isso, as pessoas, elas não têm coragem de se olhar, acorda, já tem o filho, já tem que ir pro trabalho, já tem que cuidar da comida, disso, daquilo, então elas não têm nem oportunidade de, às vezes elas não param para olhar assim a combinação da roupa, Se sabe? esquece mesmo, né? É, então são pessoas que são mulheres que são completamente esquecidas daquela do que é a mulher, né? A mulher é essa beleza irradiante, é a coluna de sustentação das suas casas. Ela traz essa força, esse vigor, né? Maria tinha essa docilidade, deixou essa docilidade na humanidade até hoje, né? Então eu tenho muito esse exemplo, assim, eu falo, Maria teve silêncio, né? Em primeiro lugar, Maria soube enfrentar as maiores dificuldades no silêncio, Resiliência, né? muita resiliência, né? Meu filho nasceu com uma crâniosinostose e um momento muito difícil da minha vida, assim. Com 4 meses ele fez uma cirurgia de crânio, sabe? O que que é isso? Com essa Quando os ossos do crânio nascem já juntos, então essa Uhum. parte da frente dele já nasceu junta, coladinha. Porque a gente nasce com essa que a mãe fala, cuidado com a moleira, né? Desde a época Aham. da avó da gente, a gente escuta Porque é isso. aberta, né? Mas a gente tem várias moleiras, sabe? E com isso eu falava, gente, mas como que eu vou passar por isso? Tudo, meu Deus, como que vai ser isso? E um dia eu fui na catedral fazer uma oração e tudo, e lá tem uma imagem, uma réplica, né, da Pietà de Michelangelo. Sim. E eu sentei ali na frente, sentei mesmo no chão mesmo, não sentei nem em cadeira, e falei, meu Deus, é ela que vai me dar força, porque assim, não tem outra, né? Assim, dali eu tirei toda a minha resiliência para passar por esse grande momento, sabe? Porque quando você acha isso, é o que te move, é depois você buscar isso. E assim, esse projeto do Elas Cuidam Delas veio muito depois, né? O Antônio já tinha 4, 5 anos. E eu entendo que tudo é uma conexão, assim. Então hoje eu me prendo muito nesses olhares de Maria, assim, sabe? Quando eu vejo ela com toda aquela humanidade carregando o filho ali sentada, crucificado,
E ela no silêncio pleno e na resiliência, entendendo que aquele não era o plano final de Deus. Que Deus tinha falado para ela de um reino muito maior. E mesmo assim ela não foi para a praça pública afrontar, ela não foi colocar o que tinha de humano para frente, ela entendeu os projetos de Deus. Ela se calou no seu silêncio, na sua resiliência, e foi mover, né? E foi cuidar, inclusive, dos discípulos, dos outros 12. E eu achei bonita a sua analogia de falar como Maria ajudou a prima, você pensou e está ajudando mulheres, né? E para alguns ou algumas, essa questão pode soar como futilidade, né? Você tá proporcionando um dia, vamos colocar assim, entre aspas, de princesa para uma mulher. Sim. Mas a gente sabe, a gente que é mulher, e conhecendo o seu projeto, a diferença que realmente faz você proporcionar isso para uma mulher. Para várias mulheres, né? E tendo ainda mais esse pós, que é o que a gente está conversando aqui, que isso muda e influencia em outros setores da vida da mulher, né? Dá coragem a ela. Sim. E a gente, assim, não sabe que às vezes um dia pode mudar a vida de uma pessoa, né? E, na verdade, eu falo que, assim, às vezes um olhar muda a vida de uma pessoa, né? Esses dias eu tava ouvindo, eu gosto muito de ouvir aquela pediatra de Minas, doutora Filó. E ela tem meditações e ela é uma grande prova, assim, do diálogo dela com Deus, né? Ela é uma médica e ela tenta tirar da medicina o mais humano, mas também o mais divino. E isso é muito lindo, assim. E um dia ela estava falando em uma das meditações dela que ela acordou e falou: Deus, hoje eu vou tomar um café. Deus, vamos tomar um café comigo? E ela falou essa frase, simplesmente. E ela chegou na cafeteria, sentou e pediu um café e falou: poxa, seria legal mesmo se Deus viesse tomar café comigo. E de repente chegou um senhor de rua, muito mal vestido, maltrapilho ali, e ela falou: sim, você quer uma ajuda? Ele falou: só quero um café. Olha. E aí você vê, né, os sinais de Deus, assim, tão maravilhosos, assim, e eu acho que quando a gente tá aberto a isso, a gente traz isso para as pessoas, porque a gente pode ressignificar. Num simples abraço, um dia eu estava num projeto desses também, que assim, muitas vezes eu falo que o servir tá em mim desde pequenininha, sabe? Eu estudei no colégio católico que buscava isso, a gente tinha sempre, a cada semestre, a gente ia para essas comunidades, as regiões administrativas aqui do Distrito Federal, ajudar as pessoas. Eu ia te perguntar justamente isso. Você sempre esteve envolvida com projetos sociais? Sempre. Acho que isso sempre me moveu, assim. Como a minha fé é uma raiz muito forte, isso sempre foi o que me manteve também. Deixar nas pessoas o que a gente tem de melhor, que é o servir, né? E eu me lembro que um dia eu estava na rodoviária, a gente estava indo levar na pandemia, né? Aquela fase que ninguém chegava perto de ninguém, as pessoas tinham muito medo das outras pessoas. E era um dia de 25 de dezembro. Por que 25? A gente se uniu, muitos amigos, porque estava tudo fechado, né? Os restaurantes fechados. É aquele momento onde a gente não tem ninguém na rua, né? E a gente pensa em algumas coisas. E aí, nesse ano, foram duas coisas que me tocaram muito. Aqui perto da UNB, a gente tem muitas pessoas que moram ali próximas, Sim. né? E às vezes a gente não para observar isso. E eu parei ali para a gente deixar a gente tinha feito marmitinhas, e aí nós paramos ali para deixar as marmitinhas. E aí eu falei para uma criança, falei: o que você queria hoje de Natal? Ela falou: tia, eu queria um banho. Eu falei: um banho? Aí eu falei: meu Deus do céu, como que eu vou fazer? E eu entrei no carro assim, aquilo me incomodou, sabe? Assim, eu falei: gente, coisa que eu mais amo é tomar banho. E eu adoro acordar, que a criança falaria isso, tomar né? banho, chegar em casa, tomar banho, sabe? Assim, eu tenho muito essa conexão com a água, com tudo. E eu falei: gente, como eu gosto. Quando eu cheguei em casa, quando eu fui tomar banho, aquilo me incomodou. Aí eu liguei para um amigo que faz um grande projeto aí também na rua, Barba. Você já deve ter ouvido falar que quem é de Brasília, ou quem também nas redes depois vai entender um pouquinho mais. Ele era um morador de rua e hoje ele ajuda outras pessoas. E ele tem um ônibus que ele transformou em chuveiros
em módulos para poder ajudar as pessoas na rua. Uhum. E eu falei, poxa, vamos levar esse negócio. Pô, mas precisa de um caminhão, um caminhão-pipa, precisa de não sei o quê, a gente não está preparado. Eu falei, não, a gente vai preparar. Eu vou agora, eu vou ligar para as pessoas, a gente vai mobilizar as pessoas, a gente vai achar roupa, a gente vai achar shampoo, eu vou ligar aqui para os meus amigos donos de drogaria, a gente vai achar shampoo, a gente vai achar sabonete, a gente vai fazer isso amanhã, a gente vai levar banho para eles. Aí ele falou, tá bom, então tá, vamos lá. Aí a gente fez. Nossa, e aquilo foi tão maravilhoso. Ah, então vocês conseguiram No realizar. outro dia a gente foi lá e levou o banho para eles. Porque eles não tinham banho. E não era de um dia, 2 dias, não. Eram de semanas. E aí você vê assim que você fala, gente, as pessoas são de muito pouco. E o outro fato nessa história da pandemia, a gente foi na rodoviária levar a marmitinha para as pessoas. Rapidinho, e a criança ficou feliz? Ah, explodindo de felicidade. Não só a criança, né? Uhum. Toda aquela comunidade. Tomaram banho, ficaram limpinhos, cheirosinhos, assim. Tinha um bebê muito pequenininho, assim. E aí a gente arrumou um jeitinho de dar um banhinho nele, sabe? De ele ter ali o pré-enxovalzinho dele, a gente acabou fazendo e tudo. Eu ainda tinha umas coisas guardadas da época do Antônio. Então a gente, poxa, você levou o maior presente, a gente não levou brinquedo, a gente não levou nenhuma tecnologia, nada demais. A gente levou uma coisa que a gente tem todos os dias. Necessidade básica, né? E que nem todos a gente não olha para essas pessoas e não imagina que isso pode ser um presente. Você já tinha imaginado que um banho pode ser um presente? Jamais. Qual que era a segunda história que você ia contar? Então, eu cheguei um dia na rodoviária nesse mesmo Natal, assim, na semana a gente foi fazendo várias coisas e tudo, e a gente foi levar de novo as quentinhas, que tinha, né, a gente tinha recebido muitos mantimentos, graças a Deus, e a gente foi levar as quentinhas novamente para umas pessoas na rodoviária, e a pandemia era aquele momento que ninguém abraçava, ninguém se cumprimentava, né? Eu falo Ao contrário, todo mundo fugia de todo mundo. Não, e eu falo que isso ficou implícito, né? Assim, você tá na missa, muitas vezes o padre fala assim, dai-nos a paz. Paz de Cristo. Não, aí tem gente que fica assim. E tem gente que nem olha, né? Assim, dá uma olhadinha. Isso foi uma coisa ruim, né? Que ficou com a pandemia e com todas as coisas. Então, eu falo assim, gente, aperta a mão, olha, paz, a paz de Cristo, a gente tá aqui para ter esse toque, né? O que ficou é pra gente limpar a mão, pra gente melhorar a nossa higiene, outras coisas, mas não é o toque. E aí eu sei que a gente chegou e tudo mais, e a gente entregou a comidinha, e no final a gente recolhe para não deixar, eu, né, procuro muito falar para eles, olha, não joga marmitinha no chão depois, pra gente não sujar, a gente tá com lixinho aqui e tal, então a gente procura fazer essa história, a gente faz uma oração, vai perguntando para as pessoas, conversando das histórias, por que elas estão aqui, o que aconteceu e tudo mais. E aí o senhor me falou assim, eu queria te pedir uma coisa. Aí eu falei, pode pedir. Eu só queria pedir um abraço. E aí? Aí eu falei... Em plena pandemia. Não, em plena pandemia e semana de Natal. E aí eu, prontamente, eu nem pensei, raciocinei em pandemia. Eu dei um abraço nele tão apertado, tão apertado. Aí ele falou assim, porque hoje eu não tenho ninguém da minha família aqui comigo. Eu vim pra cá para procurar emprego. E eu tô tendo comida, mas não é isso que eu queria ter a minha família. Então são coisas assim São histórias que derretem a gente, né? Eu imagino como você fica no momento. Que movem a gente. Não, é que movem, assim. Eu falo que são os grandes presentes de Deus pra mim, assim. A minha grande força é o que me dá vigor, sabe? Assim, porque vem muitas lutas, a gente passa, né, por muitas tempestades na vida, a gente tem muitos momentos difíceis, muitos desertos, né? E no final até quero te pedir permissão aqui para te deixar uma grande reflexão que nesses dias de tanto deserto de Brasília, e eu tive essa inspiração e eu falo que eu preciso até parar para escrevê-la, mas ela tem se tornado muito forte cada dia mais dentro de mim. Mas a gente vive muitos desertos, sabe, Karine? E a gente precisa entender que os nossos desertos podem ser transformados em grandes primaveras. Basta a gente querer, basta a gente estar aberto, ou até a gente saber que muitas vezes a gente pode ajudar as pessoas a fazerem isso, né? Então eu falo que assim, na minha vida profissional, eu sempre tentei, nos ambientes profissionais,
implantar algo que a gente deixasse de um grande legado para as pessoas. E muitas vezes, assim, você acaba acreditando nas pessoas e deixando as pessoas serem seus ouvidos, né? Assim, falando das suas tristezas, das suas vontades, das suas decepções, dos seus anseios e tudo, e às vezes as pessoas se tornam bocas. Algumas se tornam bocas santas, outras se tornam bocas malditas, que acabam levando o mal e trazendo o mal, mas essas pessoas que a gente vai ajudar e que a gente acha que a gente está ajudando, que na verdade a gente recebe muito mais, Sim, né? O retorno é... Sempre, 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 assim, é incrível. Eu falo que, assim, quando eu volto dessas missões, eu às vezes tenho uma conversa com Jesus, assim, que eu nunca contei isso pra ninguém, vou contar aqui pra você e pra todo mundo que tá nos vendo e nos ouvindo. Eu falo assim, Jesus, eu entendo agora por que o Senhor ia fazendo tantas maravilhas, porque o Senhor ia ficando tão cheio, tão cheio, tão cheio, porque a gente volta tão maravilhado, assim, a gente volta com o coração tão em paz que não tem preço, assim, Com sabe? Não certeza. tem... Sabe o que eu achei bonito dessa história? Que assim, você não precisou criar um instituto, uma ONG, enfim, uma instituição para você poder ajudar. Você ajuda como pessoa física, né? E aí você falou várias vezes, você vai conectando amigos que possam participar dessas ações. Quando você liga para esses amigos, como é que você é recebida? Ai, meu Deus, lá vem a Karine de novo. Tereza. Alguns são, assim, a gente até teve um em comum que tava aqui agora, né? Depois você pede pra ele te contar minhas histórias, porque eu sou assim em tudo. Eu acredito muito, sabe, Kai? Assim, eu acredito isso não só na vida social, mas no profissional também. Às vezes eu falo, poxa, eu quero levantar esse projeto de pé, eu não tenho R$1, mas eu vou fazer. Aí eu ligo para um amigo, ligo para outro, ligo não sei o quê. Vamos realizar isso aqui? Aí eu falo, só tenho o Pix do amor. E bons amigos, né? Porque você consegue realizar. Assim, então isso na minha vida profissional sempre me marcou, assim, a isso muito, assim, eu cuidei de shopping muito tempo, tô num projeto novo que é cuidar da torre digital, e eu busco isso, assim, eu busco os amigos que acreditam em grandes projetos, em grandes oportunidades pra gente fazer o diferente, sabe? E na credibilidade, na entrega. E no social, eu já pensei muitas vezes em montar um instituto e tudo, mas ele te deixa, às vezes, muito amarrado, né? Naquela obrigatoriedade de fazer muitas coisas. Eu penso, sim, em ter um instituto, algo mais sólido e verdadeiro, mas hoje o que me move é isso, assim, é você ter as pessoas por perto e as pessoas que muitas vezes elas querem ajudar e não sabem como. E aí eu mando no final, eu mando a foto, como é que foi, o que que a gente fez, o que que a gente conectou, né? E assim, eu tenho uma amiga que todos os anos ela dá, isso já tem uma promessa desde quando o filho dela nasceu, ela dá milhões de ovinhos de Páscoa. E ovos legais, assim, aqueles ovinhos bem robustos, sabe? E elas falam, cara, eu sempre entrego pra você entregar, porque eu não tenho tempo, às vezes eu tô viajando e tudo, mas eu sei que vai chegar aonde precisa chegar. E esse é o meu compromisso, sabe, assim, eles têm o compromisso de me ajudarem financeiramente, né, com as empresas, com as doações e tudo, e eu tenho o compromisso de fazer a entrega. Às vezes eles que querem ir, querem ajudar, e a gente tem que estar preparado, sabe, assim, eu fui descobrindo isso ao longo do meu caminho, da minha estrada, assim, tem lugares, tem comunidades que você não consegue entrar, né, que você precisa da ajuda das pessoas que já estão ali para você conseguir entrar, para você conseguir fazer um trabalho mesmo de ajudar. Então você vai descobrindo essas diferenças, né? Você tem que estar pronto para, por exemplo, ir num lar de idosos, né? Porque às vezes você tem um idoso dentro da sua casa. Um dia, na Semana Santa, a gente fazia muitos projetos de ajudar, né, as pessoas durante a Semana Santa. Dentro da igreja mesmo, a gente fala das missões. E aí eu peguei um grupo de senhoras e falei, olha, a gente vai no lar dos velhinhos. E aí uma senhora falou assim, ai, Karine, eu não consigo ir, porque eu já sou uma idosa. E esse talvez seja o meu outro dia, o dia de amanhã. Ela vai se ver naquela situação. E eu não tinha parado nunca para pensar nisso. Eu falei, nossa, meu Deus, é verdade. Eu tenho que saber como que eu vou levar essas pessoas. Então você tem que saber até fazer isso, né? Para você ajudar, você tem que saber fazer, você tem que saber falar. E muitas vezes a pessoa não está preparada para isso. A pessoa não está preparada para ir à frente, né? Então eu falo que isso
é o que eu me sinto capaz de fazer. Então, eu também tento separar sempre todo mês o meu recurso para ajudar, mas eu me sinto capaz de ir à frente, de ajudar, de muitas vezes ver uma ferida aberta e mesmo fisicamente, e não só as feridas também emocionais que a gente vê, né, dessas pessoas e tudo mais. E tem gente que não está preparado. Então, é nesse porto que eu encontro os meus amigos, que muitas vezes ele fala, poxa, eu quero ajudar e eu não tenho essa capacidade que você tem. Então, eu falo para eles, não é a capacidade, é a troca de dons. Deus te deu o dom de prover e ele me deu o dom de ir lá. E a gente está se conectando. É verdade. Né? Kai, você escreveu um livro infantil. Foi. E dedicou essa renda do livro a um projeto social também. Conta um pouco dessa história. Então, quando o Antônio nasceu e nasceu com esse deserto, né, de saúde e tudo, eu sempre procurei contar algumas historinhas para ele à noite e tudo. E eu tenho alguns amigos autores e eu tenho certeza, na verdade, que a educação é o pilar de tudo, né? A partir do momento que também a gente conseguir fazer essa multiplicação da educação e da educação de base no nosso país, com as nossas crianças, fazendo esse diferencial, a gente vai multiplicar e teremos uma nação muito mais forte, teremos pessoas muito mais bem preparadas para que a gente possa pensar num futuro muito melhor. Isso, para mim, é o que eu creio, assim... Hoje, se você falar assim, olha, você recebeu aqui a dádiva de estar no Congresso e um dia mudar alguma coisa, eu só pensaria nisso. É o que eu acho que é o grande legado para a gente, é essa educação, principalmente de base. E eu sempre penso nisso, poxa, as crianças, né, elas têm tantas coisas e tudo, e os livros, às vezes, não têm tanto acesso, né, e eu amo ler, amo literatura, e eu falei, poxa, já que eu não tenho os dons da música, nem de tocar, nem de nada, isso eu deixo pro meu esposo, que ele sabe tocar e sabe cantar muito bem. Então, eu não tenho esse dom, eu tenho o dom de escrever, né? E eu, um dia à noite, contando histórias pro Antônio, um amigo meu que é autor, falou assim, cara, por que você não grava essas histórias? Às vezes vai sair alguma coisa melhor, assim, que você vai poder dar continuidade. Eu falei, poxa, legal isso. Vou gravar. E comecei a gravar. Toda noite que eu ia contar, eu inventava a história, né? E acabava que ele ia complementando a história. Não, mamãe, com o Zezé, com o meu amigo. Não, com o Nuno. Não, vamos falar assim. E eu ia percebendo aquilo. E um dia eu falei, poxa, essa história conectou toda, né? Ela teve início, meio e fim. Eu acho que agora é esse momento. Então, esse é o momento, né? Eu tava me descobrindo como mãe, porque todos os dias é uma descoberta, né? Então, o Antônio é coautor do livro. O Antônio é coautor do livro. Porque diferente do meu filho é o seguinte, eu conto as histórias, aí quando ele vai interferir, eu falo, para, a história é minha. Não, ele é super coautor, ele leva pra escola, conta com os amigos, eu sempre procuro, assim, quando tem essas atividades na escola, ele leva, né, quando troca a turminha e tal, para ele poder se sentir, né, e até levar esse legado para a vida depois. E aí a gente foi contando essa história e tudo mais, aí eu falei, poxa, essa história é legal. Eu parei, escrevi, falei, essa história acho que fechou. Rende essa história. E aí eu dei para esse amigo que é autor, que ele já tem vários livrinhos infantis publicados, para ele ler e tudo. Ele leu e falou, poxa, rendeu. Faz só uns ajustes assim, né, porque tem uma narrativa, às vezes, de uma palavrinha que a gente coloca, e foi super legal. E aí eu fiz um lançamento, na época, no Pontão, chamei vários amigos, vendi toda a renda que foi arrecadada do livro, fiz a publicação, fui atrás de um ilustrador, que eu também não tenho habilidade do desenho. No Imaginação sempre eu não fico em primeiro, sempre deixo a desejar, mas enfim. Acho que isso é comum do nome, tá? Me reconheço então aí. Pronto. Então, fiz o livro é super legal, chama-se A Quadra Encantada. Então, fala de um dia que o Antônio acordou e foi pegar o iPad dele para brincar e o iPad não funcionou. E não carregou e nada, e ele olha pela janela e vê o parquinho que tem na quadra, né? Então, ali estão todos os amigos, que um pula corda, o outro está no balanço, o outro joga futebol, o outro anda de bicicleta.
e outro pula corda, outro pula amarelinha, e a gente levar os nossos filhos para de fato saírem, né, do iPad, do telefone e levarem para essas quadras encantadas que nós temos a oportunidade em Brasília, né? Nós temos que eu quadras. Ia falar agora eu vou ter que explicar para os nossos seguidores, para as nossas seguidoras, né? Quem não conhece Brasília, Brasília é uma cidade planejada e Brasília não possui bairros, nomes de ruas, né? Isso. A gente possui quadras. Então, por exemplo, quando a gente fala da Asa Norte ou Asa Sul, a gente tem as quadras 102, 103, 104, até a 116 Sul ou até a 116 Norte. E aí a quadra, ela é formada por prédios, por edifícios, né? E com os edifícios tem letras. São identificados por letras. Então, assim, tem que vir conhecer Brasília para entender o que a gente está falando. Exatamente. Então, a quadra reúne os prédios, né, os edifícios, e muitas dessas quadras têm parquinhos, tem escolas públicas, né? Exatamente. E nisso a gente descia sempre para esse parquinho. E foi nessa história que eu lembrei também muito do parque também, da própria parque da cidade, né? Que tem lá o foguetinho, que a gente sempre... É histórico, né? Ia brincar. Nossa, a mamãe me levava, para mim aquilo era o máximo, né? Então, assim, foi esse resgate. No final a gente faz algumas brincadeiras, palavras cruzadas e tudo. E eu incentivo muito que os pais levem seus filhos, né? Aos ambientes de ar puro, diferentes, que a gente possa vivenciar tudo isso, né? E levar para os nossos filhos esse outro patamar. Né, que a gente possa sair dali, ler bons livros, a gente possa realmente fazer essa brincadeira interativa de estar... Eu sou uma coisa que eu falo todos os dias, assim, eu sempre busco fazer as memórias afetivas, né? Criação de memória afetiva, que é super importante. Super. E que define a gente no futuro. Exatamente. Eu falo, hoje eles não podem, mas eu adoro fazer festa do pijama para os amigos, né? Levá-los para casa para a gente poder estar junto, trazer e tudo. Porque você vai construindo isso, né? E você vai construindo os laços. E a criança é muito verdade. Ela gosta ou ela não gosta. Então são como essas pessoas da rua. Você sabe que às vezes assim as pessoas são tão verdadeiras. Eu já tive tantos retornos legais assim, as pessoas falam coisas tão maravilhosas pra gente, mas também falam muitas verdades às vezes. E aí eu falo, poxa, isso é uma coisa diferente, né, assim. E são amigos verdadeiros, assim. E a gente vai construindo isso na estrada, quando você vai fazendo esses projetos sociais, quando você vai muito num lugar, você vê que tem pessoas verdadeiras que falam as suas verdades, mas que também te falam a verdade, sabe? Assim, olha, não vou ajudar aquela pessoa... a gente pega assim, né? Porque aquela pessoa só traz aqui determinadas pessoas de tanto em tanto tempo. Uhum. Isso não é legal. A gente gosta de quem tá, né, aqui com a gente todos os dias. Então a gente vê isso, né? A gente vê as verdades e elas falam isso pra gente. Então a criança é isso, a criança externaliza essa verdade, né? E você leva essa sua realidade pro seu filho, pro Antônio? Sim. Faço questão, Cá, assim, eu acho que isso é o que eu mais tenho que deixar nele, sabe? Esse servir e estender a mão amiga, né? Eu falo isso para os meus amigos, assim, quando eu vou pedir, eu falo, só estou aqui estendendo a mão amiga. Então eu levo em todos os projetos que eu posso levar, eu faço questão, às vezes eu não levo à noite, de madrugada, né? Porque é mais até perigoso mesmo, a gente precisa ter até uma certa ressalva para fazer em determinados locais, mas assim, sempre para distribuir. Páscoa eu sempre levo, porque eu acho que é tão importante, é tão legal, né? Porque você leva chocolate, leva uma coisa divertida. Então ele sempre vai comigo e vê essas realidades. E aí quando ele às vezes começa a reclamar, mamãe, meu iPad não abre porque o meu iPad não tem o iOS, não sei o que, ela fala, filho, ei, hello, você tem um iPad? Lembra dos seus amigos que não tem iPad? Não tem, não só o iPad, não tem quartos, não tem brinquedos. Aí ele, para, é verdade, mamãe. Eu falo, então... A gente tenta, né, assim, porque eu acho que a verdade da vida, ela precisa ser implantada desde pequenininho para eles irem crescendo com essa consciência, né? Eu quero que ele tenha essa consciência no futuro e que ele tenha essa consciência. Então, assim, hoje ele tem... E a gente forma um cidadão, né? Um ser humano. A gente constrói, na verdade. Que eu falo que o bebê, quando ele nasce, ele vem com o HD zerado, né? E a gente vai construindo. Então, é isso. Exatamente. Então, eu busco muito, assim, nele... Doação, Antônio, vamos lá separar esse tanto de brinquedo agora para a gente poder levar para os nossos amigos.
E sempre trazendo isso, assim, roupa que já não serve mais, vamos levar para as crianças que precisam. E a gente vai, sabe? Eu procuro que ele leve, que ele entregue. Olha, tá aqui, eu trouxe porque era meu e eu gostava de brincar, agora é seu. E isso vai ficar, né? E é isso que a gente pode deixar de maior dos nossos valores, a nossa raiz, né? O nosso legado. E é isso, eles são uma caixinha, né, pronta para receberem todas as informações. E o nosso papel é esse, né? É preencher essa caixinha. Eu não sei se você quer falar sobre isso, mas você citou a questão do Antônio, a condição que ele nasceu. Sim. Ele ficou com alguma sequela depois da cirurgia? Graças a Deus, o Antônio, assim, a gente vivenciou muitas coisas de medula, dessa questão da craniosinostose, mas ele não ficou com nada. Foi tudo uma questão óssea mesmo, ele não tem nada neurológico, cognitivo, ele é... Pelo contrário, ele é uma criança super cérebro. Que bacana. Super inteligente, super carinhoso, assim, sabe? E como todas as crianças têm a sua fase, né? Tá na fase dos 9, saindo da fase, né, mais criança. Eu falo, ai, meu bebezinho. Ele fala, não sou mais bebê. E passa rápido, né? É, muito. Ele tá quase do meu tamanho. Ele é super grandão. Então, assim, a gente tem que... E essas descobertas são todos os dias, né? Exatamente. Eu falo que a gente não vem com manual. A gente busca valores, né? Então, o que eu posso buscar são esses valores bíblicos, né? O que eu acredito, o que eu tenho de mais humano para poder deixar para ele poder ir construindo os passos e a escadaria da vida dele, né? Então... Xará, quero te agradecer. Passou tão rápido a nossa conversa, né? Eu quero te desejar boa sorte nos seus projetos. Conte com o nosso podcast, com Política, o que a gente puder ajudar. Conte comigo nos seus projetos. E parabéns por essas iniciativas tão bonitas. Ai, conte comigo sempre também. Fiquei muito feliz, né? Eu adoro conhecer essas mulheres, assim, que levam essa conectividade. A gente estava conversando antes de começar, né? Porque a vida é isso, né? Eu acho que a humanidade é isso. No dia que a gente descobrir isso, né? Que a gente pode todo mundo se ajudar e tem espaço para todo mundo. A gente não precisa tirar o do outro. Exato. A gente não precisa dar rasteira no outro. A gente não precisa desvalorizar o outro, a gente precisa somar e a gente precisa se melhorar. Se a gente vê que uma pessoa precisa de melhoria, se uma pessoa precisa, né, a gente precisa disso, assim, acho que a gente precisa de verdades. Eu procuro sempre muito, assim, olhar nos olhos das pessoas e tentar deixar as verdades, sabe? Por mais que elas, às vezes, sejam boas ou ruins, e gosto também que as pessoas me sejam verdadeiras, né? Então, acho que isso é o maior legado que a gente pode deixar. E esse legado da mão amiga mesmo, né? Da gente se ajudar. Madre Teresa de Calcutá falava isso: você quer mudar o mundo, vá para sua casa e cuide da sua família, né? E é a maior verdade disso, né? Então a gente precisa, tentar deixar essa marca e esse legado nas pessoas, esse legado na humanidade, né? Aonde a gente passar, a gente deixar esse símbolo de luz. Tanto que às vezes as pessoas podem até achar ruim naquele momento, mas lá na frente eu falo que a vida, né, os caminhos vão chegando e em um momento as pessoas vão entendendo os porquês, assim. Sim, eu tenho hoje, isso não é para agora, mas assim, eu vejo hoje alguns alunos que eu fui professora um tempo, eles caminhando na vida e belo dia eu recebo mensagens lindas, assim, poxa, você fez a diferença naquele momento. Então é isso que a gente tem que buscar, né? E são essas pessoas também. Hoje eu vejo, assim, até pessoas que a gente ajuda nessas comunidades. Poxa, você me ajudou naquele momento, estendeu a mão quando eu precisava. Eu hoje sou capaz de ter a minha independência porque você, né? Então, isso é que faz a diferença. Então, é isso que eu busco e é isso que eu todos os dias me espelho, assim, sabe? Para que a gente possa trilhar nesse caminho. Espero que o Política leve isso e já tem levado, né? Pelas histórias e as narrativas que você me falou. Você tem feito a diferença, é por isso que você está aqui, para contar essa experiência, essa sua história de vida para as pessoas. E depois eu vou contar para vocês, a gente, como eu estava comentando com a Ká, a gente tem poucos seguidores, mas a gente já tem 2 casos, assim, de sucesso, de pessoas que assistiram entrevistas passadas e que precisaram entrar em contato com esses entrevistados para pedir algum tipo de ajuda, de informação. Depois eu vou contar esses casos aqui. Vale a pena. Acho que tem que contar, sim, porque é isso. Eu falo que os testemunhos, eles transformam, às vezes, mais do que as ações. Então, os testemunhos podem arrastar multidões, né? É verdade. E a gente precisa falar para as pessoas. Obrigada mais uma vez.
Obrigada a você. Eu queria deixar aqui só uma pequena meditaçãozinha, a gente que está nesse super deserto agora de Brasília, essa seca que eu nunca tinha sentido tanto, mas eu sou uma pessoa que eu sempre busco muito isso, né? Assim, da gente tentar olhar para o nosso ambiente e trazer o que a gente precisa mover a nossa vida. E hoje, nessa grande seca que a gente está de Brasília, eu paro sempre e olho para as árvores. E olho para as árvores lindas, aonde tem a maior seca, onde tem a maior falta d'água, os ambientes mais ásperos, né? Que a gente tem aí as queimadas, nós temos o sol intenso e tudo, elas florescem como os nossos lindos ipês, porque elas têm raízes fortes, porque elas buscam as seivas delas, porque elas buscam o que há de mais precioso na terra, o mais profundo, que a gente possa cultivar e trazer nos nossos corações, nas nossas caminhadas, isso. Que nós sejamos como essas árvores resilientes, fortes, de caules fortes, para que a gente floresça sempre e traga sempre lindas e novas primaveras à nossa vida e de quem está em volta da gente. Ai, obrigada pela linda mensagem, viu? Obrigada mesmo. Obrigada a você. Eu conversei com a Karine Câmara, publicitária, que tem um projeto super bonito, Ela Cuida Delas, voltado para as mulheres. E se você gostou dessa conversa, deixe o seu like, compartilhe o conteúdo, deixe sugestões, comentários. Até a próxima. Tchau, tchau.